Graça e paz a todos. Amém? Estão aqui? Glória a Deus. Bom, já vou dar início então ao tema desta noite. E o tema da mensagem é o mistério escondido do propósito de Deus para seus filhos. Você pode repetir comigo? O mistério escondido do propósito de Deus para seus filhos. Você é filho? Amém. Será uma palavra de aprendizado, mas no final se tornará uma palavra de revelação para a sua vida. Ou seja, fique atento, preste atenção, porque com certeza essa palavra mudará o rumo da sua vida. Mas o que significa este propósito? De qual propósito? E o que Deus tem a ver com o propósito? Até onde este propósito interfere na sua vida e na minha? Como identificar esse propósito? Se vem de Deus, se não vem? Peço, você que está nos assistindo, fique conosco até o final. Com certeza, Deus falará com você. Todos nós nascemos sem conhecer o propósito de Deus. Todos. E este propósito a qual eu estou falando, não é algo automático. E nem algo que se pode identificar rapidamente. Por isso que o tema é o mistério. Mistério quer dizer que não se pode, com a mentalidade humana não vai conseguir decifrar. Esse propósito não se pode identificar rapidamente. Porque se esse propósito fosse algo visível, todos poderiam ver. Mas esse propósito a qual eu estou falando depende totalmente de Deus para ser visto. E somente nele você poderá ver claramente, porque todo o propósito divino que vem de Deus começa em Deus e termina em Deus. Ou seja, a origem do propósito divino é Deus. Estão comigo? Abra bem seus ouvidos para que você entenda o que eu vou falar. Existem 3 tipos de propósito. Diga, 3 tipos. O natural, o divino e o eterno. Bom, eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu vou falar um pouquinho do natural e do divino. O eterno eu vou falar em outra ministração, porque é muita coisa. Então entenda isso. O propósito divino, aliás, o propósito natural, não começa em Deus. É algo humano. Digo, é seu. Ou seja, aquilo que corresponde ao desejo do ser humano. Para se tornar o que deseja ser na vida. Carreira. Um médico, um dentista, um professor. Seja o que você sonhou em ser. Isso não tem nada a ver com um propósito divino. Mas tem a ver com a vontade permissiva de Deus. Mas a vontade de Deus mesmo é fazer com que você cumpra o propósito divino.
Diga comigo, propósito divino. Então, todo propósito divino é sobrenatural. Nós não vamos conseguir entender e nem compreender com a nossa mentalidade humana. Não pode ser conhecido por meios naturais. Não. Talvez você quer fazer uma faculdade, ou você já fez uma faculdade, para encontrar, quem sabe, a razão do seu viver, da sua existência, não sei. Mas na realidade mesmo, a universidade, a faculdade que você está fazendo ou fez, ela te deu uma carreira. Para quê? Para você ganhar dinheiro aqui nessa terra. Foi para isso. Mas o propósito divino, você nunca encontrará em uma universidade. Você nunca encontrará no mercado. Você nunca vai poder comprar o propósito divino. Não. Somente Deus. E nele está o propósito divino para a sua vida. Por isso esse propósito que eu estou falando, que é o propósito divino, é algo escondido em Deus. É um mistério em Deus. E você foi criado para este propósito. Diga, eu fui criado para o propósito divino. Você não existiria se não tivesse o propósito. Então pode-se dizer que tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Vocês estão me entendendo? Então eu vou voltar a repetir novamente. Todo propósito que vem de Deus, que é o divino, só Ele pode te revelar, porque está escondido nele. Pastora, mas o que significa este propósito divino? Eu entendi o propósito natural, que é uma carreira, é estudar, enfim, é o desejo que está no coração humano. Mas o que significa o propósito divino, pastora? Eis a resposta. O propósito divino é a intenção original de algo ou alguém para o qual foi criado. Você foi criado para algo divino. Você foi criado para algo divino. Olha que coisa mais linda. Então eu digo para você, você mesmo que está me ouvindo, que está aqui na igreja, já estava na mente de Deus, você, antes de existir. Você é uma ideia de Deus. Diga, eu sou uma ideia de Deus. Ele pensou em você antes de criá-lo. No ponto de vista de Deus, o propósito é um decreto. Diga, propósito é um decreto. É uma ordem. Ou seja, Deus te criou para ser algo e fazer algo nesta vida, dentro do propósito divino. Pastora, mas que complicação essa palavra. Eu não estou conseguindo entender. Mas o Espírito Santo vai te revelar toda a verdade nesse momento. Então,
falei do propósito. Eu falei do propósito divino. Eu falei do propósito natural. Mas agora eu quero entrar em algo muito mais profundo. Vocês estão preparados? Sobre ser predestinados para um propósito. Diga, predestinado para um propósito. Quase não se ouve nas igrejas. Então abra sua mente, seu coração, para que entenda verdadeiramente o propósito divino que Deus tem para com a tua vida. E digo, muitos entenderão o que eu vou falar, mas também muitos não entenderão porque não estão preparados. Porque não sentem fome de Deus, não sentem vontade de fazer a vontade de Deus, não se interessam. Mas aqueles que têm fome e sede de Deus, pegarão essa palavra e colocarão na sua vida como prática. Estão comigo? Então vamos lá. Tudo Deus começou com uma intenção original. Nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 1, não precisa abrir. Tudo que ele falou em Gênesis é a sua intenção original. Mas qual é esta intenção original? É o que Deus tinha na sua mente antes que o mundo fosse criado, acerca de você e de mim. O homem foi criado antes de ser formado. Quer ver? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Aqui Deus criou o homem. Veio na sua mente. Estão me entendendo? Agora Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz: então o Senhor modelou ou formou o ser humano do pó da terra. Feito argila, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui então Deus formou o homem. Escute-me isso. Formar é diferente de criar. As coisas se criam no espírito primeiro. Quando Deus criou Adão, ele era um bebezinho? Ele era o quê? Um adulto, aproximadamente 30 anos. E por que Deus o criou nessa idade? Porque você que tem filho pequeno, você não vai dar alguma coisa para ele governar. Ó, agora você vai pagar as contas, agora você vai cuidar da casa, você vai dar responsabilidades maiores. Não. Deus não poderia dar o domínio da terra a uma criança. E eu quero abrir um parênteses aqui. No céu, preste atenção, tudo já está criado. Mas isso é para uma outra mensagem. O homem foi o espírito antes de ser humano. Deus o criou primeiro no espírito. E não tem nada a ver com fantasma. E então Deus o criou do pó da terra e deu vida. E então o homem vivia em dois mundos, o físico e espiritual.
Nós éramos seres espirituais. E a Bíblia é bem clara, vou abrir um parênteses aqui, que para nós entendermos a palavra da vida eterna, o que nós precisamos ser? Só vamos entender através do Espírito. Vocês estão me entendendo? Então o homem vivia em dois mundos, no físico e no espiritual. Por isso que o homem tinha tanta facilidade de ouvir a Deus. Mas então, quando o pecado entrou e o homem caiu, deixou de viver no mundo espiritual. Já não conhecia. A minha pergunta para você é o seguinte: como você acha que você é conhecido no céu? Você é conhecido no céu pelo propósito divino e não pelo propósito natural. E eu repito, como Deus te vê? Deus te vê como um advogado, como uma professora? Deus te vê como um engenheiro, como um médico, como um professor, como uma dona de casa, como um jogador, como um empregado? Como é que Deus te vê? A resposta é bem simples. Deus te vê como Ele te criou, no Espírito. Quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar para o teu bem. Dos que foram chamados conforme o seu plano ou propósito. Você foi chamado para o plano de Deus? Amém. Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu. É a Bíblia que está falando. Também os predestinou para serem o quê? Semelhantes à imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem semelhantes à imagem do seu Filho é uma outra mensagem. Agora eu quero que você fique atento no que eu vou te falar. Deus tinha nos conhecido antes de sermos seres humanos. Antes de Deus te criar no Espírito, Ele já te conhecia. Em outras palavras, como Ele te conhece, também te predestinou. Mas o que significa predestinação? Aprenda. Pré é antes. Destinação ou destino final. Predestinação é antes do final. Abra sua mente. Então, como Deus escolhe alguém sem ter criado? Como que Deus predestina? Escute isso. A palavra destino significa várias situações predeterminadas para chegar no teu destino final. Ou seja, tudo que aconteceu na sua vida, ou vai acontecer, não é um acidente, e nem seu nascimento foi um acidente. Quando Deus predestina algo, tudo vai cooperar para o seu bem. Aleluia, glória a Deus. Estão me entendendo?
Então, todo o propósito de Deus está baseado na sua vontade de conhecer mais a Deus. Em outras palavras, Deus não dá um propósito e nem predestina se você não conhece nada de Deus. E nós só vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Repita comigo, por favor. Predestino antes do final. Quer ver? Isaías 46, o versículo 9 e 10. Olha o que Deus está falando para nós. Que palavra de revelação para nós nesse momento. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo. Porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Aleluia! Para Deus o propósito é um decreto, é uma ordem. Ele decreta antes da fundação do mundo. Ele mesmo declarou antes de você nascer. Ele já sabe o teu final. E ele fala novamente na sua palavra em Isaías 46, 10. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. E eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Aleluia. E por que o seu propósito acontecerá? Porque Ele mesmo declarou. E esta declaração foi feita antes que o mundo fosse criado. Deus já te conhecia. Ele deu uma ordem a teu respeito. Ele conhece o teu final. O que está acontecendo com você agora, Deus já sabia. E nada é surpresa para Deus, nada. Por mais que nós estejamos passando por situações difíceis, o propósito de Deus permanecerá e prevalecerá. Nada pode anular o propósito de Deus, o propósito divino. E esta é uma revelação de Deus para você nesses dias, que o seu propósito, o propósito divino prevalecerá. Mas escute isso, muitos não conseguirão entender, porque não conhecem a Deus e o seu poder. Mas muitos já estão sendo tocados nesse momento, porque esta palavra é para os remanescentes fiéis. Aleluia. Então, predestinados significa Deus já sabe o teu final desde o princípio. Até que tudo se cumpra. Já está determinado todas as situações da sua vida. Ou seja, todas as fases da sua vida já estão decretadas desde a fundação do mundo. Aleluia. Antes de você ser formado, já estava escrito por Deus. Eita, Deus maravilhoso. Deus já sabia o que você já passou, o que você está passando e o que ainda vai passar. Deus já sabia quem seria teus pais, como você nasceria, quem seria tua família, em qual nação nasceria.
as tuas debilidades, as tuas fraquezas, os teus medos, as tuas inseguranças. Mas Ele mesmo fala para você: o meu propósito prevalecerá. Aleluia. Você pode dizer: o propósito de Deus prevalecerá. Só Deus pode determinar algo antes que aconteça, porque só Ele tem poder para cumprir. Nada pega a Deus de surpresa em relação à sua vida. Ele sabia onde você iria morar, com quem você se casaria e vai casar, onde você trabalha ou vai trabalhar, onde você estuda, com quantos filhos você iria ter, a igreja que você iria congregar. Tudo Deus já sabia e sabe. Você não é um acidente. Não importa como você nasceu, Ele mesmo te criou, Ele te formou, e você é um predestinado para o seu propósito divino. Aleluia! Não importa a sua idade, não importa a sua cor, o que importa para Deus é o propósito dEle em você. Então eu volto a repetir Isaías 46, versículo 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados. Há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro, não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Nada se compara a Deus, nada se compara ao propósito divino de Deus para com o ser humano, nada se compara. Então eu digo para você, Deus já sabe o teu final. Ele já decretou o teu final antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Nenhum Deus conhece a tua vida como o Deus de Israel. Nenhum Deus pode te falar o que vai acontecer com você em 2020. Mas se este Deus que eu acabei de ler em Isaías, Ele é o seu Deus, então fica tranquilo, porque Ele já sabe o teu final. Aleluia. Vamos orar. Se coloque de pé. Ele já sabe o teu final. Fica tranquilo. Feche os teus olhos. Grande Deus. Oh, Yahvé. Oh, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos conheceu, que nos formou desde a fundação, antes da fundação do mundo. Oh, Rei Todo-Poderoso, Tu nos chamaste, Tu nos predestinaste para esse propósito divino. E nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para este propósito divino. Não adianta correr nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você foi predestinado, Deus vai te achar, você vai voltar. Senhor, eu oro por esse homem, por essa mulher, esta criança, esse jovem, porque para Deus idade não tem importância. Deus está chamando o homem, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, para o seu propósito divino. Senhor, ajuda-nos a entender a este propósito, para o que fomos chamados, para sermos semelhantes a Jesus.
tira esse coração de pedra e coloca o teu coração, Senhor. Senhor, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito em meio a tantas vozes desse mundo. Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós temos fome, sede da Tua palavra. Senhor, quantos estão nos ouvindo agora, que estão sendo alcançados por esta palavra? Oh Espírito Santo de Deus, toca-os agora, toca-os agora. Cantarás, cantarás. Que venha a tua cura, que venha a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, quem sabe estão desviados dos teus caminhos, mas o Senhor hoje te chama, filho meu. Ele te chama, volta para a casa do Pai. Ele tem um plano na sua vida. Você foi predestinado para o seu propósito. E em nome de Jesus, que todos sejam tocados pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.